Lá no capítulo 1, Abacuque ora ao Senhor. Nós vamos ver um profeta cujo nome significa aquele que abraça, o que luta. Abacuque está diante do Senhor numa grande luta, numa grande envergadura com Deus. Porque logo no primeiro versículo ele diz assim, no versículo 2: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque está em um sentimento de injustiça brutal, terrível, porque ele está vendo o povo se envolvendo cada vez mais com violência, estando numa sociedade cada vez mais complexa e complicada, numa sociedade de sofrimento, de dor, e ele diz: Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração. E eu quero trazer isso para os nossos dias, porque muitos de nós estamos nos sentindo injustiçados. Por que comigo? Por que com a minha família? Por que isso aconteceu? Hoje nós ficamos sabendo de um jovem de 36 anos, veio a falecer, e quando me contaram isso, eu dizia: 36 anos, é muito novo. E logo que vem no nosso coração: Senhor, por quê? E olha que eu nem conheço ele, mas o sentimento no meu coração era dor pela família, porque provavelmente as famílias poderiam estar fazendo esse mesmo questionamento: Senhor, por quê? Por que o Senhor tirou o pai dos meus filhos? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Abacuque está falando do seu povo. Abacuque está dizendo: Deus, o Senhor não está olhando para o povo? O Senhor não está vendo que eles estão em degradação moral? A justiça nem existe mais. O perverso torce a justiça. E aquilo que parecia ser injusto, parece que agora é justo. Eu creio que cada um de nós temos algo para colocar dentro desta oração. Por que o Senhor não fez antes? Por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor deixou acontecer? Por que o Senhor não interferiu? Por que o Senhor não fez com aquele que só faz o mal? Por que o Senhor não se levantou e não respondeu às nossas orações? E nós caímos numa armadilha de nos sentirmos injustiçados. E eu digo armadilha porque até podemos ser injustiçados, porque ao vivermos nesse mundo, nós passaremos pelas coisas deste mundo, e eu quero dizer algo para você: esse mundo não é justo, não há justiça nesse mundo, não há justiça aqui. E quando eu falo justiça, não é só a questão da justiça legal, justiça aos nossos olhos. Eu não gostaria de ser assim, eu não gostaria de ser dessa forma, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser dessa forma. Então a gente é cheio de reclamação, porque não temos contentamento, não encontramos contentamento naquilo que nós vivemos. O apóstolo Paulo, após passar por todas as situações possíveis de injustiça, talvez, há um momento que ele diz que ele está pregando a palavra de Deus, e ele tem que sair correndo, porque ele vai ser apedrejado, vão tirar ele por um cesto, descendo pelo muro, pela muralha. Caramba, mas ele estava pregando a palavra. Entende que a gente vai achando injustiças para a nossa vida, e podemos até mesmo cair no laço da vitimização.
Abacuque estava dizendo: Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração. O Senhor não está sentindo o que nós estamos sentindo. Abacuque está indignado. A indignação acaba sendo um bem. Porque às vezes a gente vai se conformando de uma forma tão grande que parece que nada mais nos aflige. Então às vezes nós precisamos ficar indignados com algumas coisas, para que possamos até mesmo reagir na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. A indignação nos tira da conformação, porque a nossa tendência é sermos conformados, e a conformação ela não é boa, porque a conformação ela terá o intento da carne, porque a insatisfação é da carne. Mas a conformação pela palavra de Deus gerará em nós homens e mulheres de oração, de ação, de justiça, de poder, de glória de Deus. Por isso que nós não podemos ser conformados na nossa alma, mas inconformados no nosso espírito. Deus tem uma obra com você. Deus tem uma obra na sua vida. Pastor, e quando ela vai se manifestar? Quando você se indignar. Porque quando você se indignar, você se levantará para buscar a Deus. Quando você se indignar, você se posicionará diante de Deus. E Deus será com você. E Deus será por você. Quando você se indignar e buscar a Deus, você ouvirá o Senhor dizer: não há coisa demasiadamente difícil para mim. Sara está atrás da tenda, totalmente conformada. Nunca acontecerá. Abraão é doido. A palavra não vai acontecer. Mas ela está vendo Abraão conversando com Deus. E Deus diz: Abraão, daqui a 1 ano, você vai segurar um filho nos braços. Abraão glorifica Deus. Abraão engrandece Deus. Sara ri. E o sorriso dela era o sorriso de incredulidade, ou de alguém que já não mais acreditava, já estava conformada. E o Senhor lá de longe diz: Sara, você riu? E ela pega em flagrante e diz: não, eu não ri. Viu? No tempo devido eu vou voltar, e você vai segurar um filho nas mãos, na sua velhice, e esse menino vai se chamar Riso. Esse menino vai se chamar Riso. Amém? E realmente Riso veio, chama-se Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Por que conosco? Tem alguma razão especial? Não há razão especial. As coisas acontecem conosco porque elas acontecem conosco. Deus tem um projeto para nos restaurar a partir de onde nós estamos. Deus tem um trabalho a realizar na sua vida a partir de onde você está. Deus tem milagres para derramar sobre você a partir de onde você está. Ele não vai gerar algo novo para ele poder se manifestar, mas ele vai trabalhar a partir de você, a partir do seu momento, a partir da sua história, a partir dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua fé, a partir das suas expectativas, a partir dos desejos que você tem de caminhar com ele. Por isso que nós não podemos ficar procurando demais, por quê, Senhor, por quê, Senhor? Nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo e dizer: Senhor, é com o Senhor, agora é com o Senhor, agora é com o Senhor. A oração de Abacuque, ela é muito profunda, e ela encontra em Deus uma resposta. Vai comigo para o versículo 5, o Senhor está dizendo a Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei,
porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. O Senhor está dizendo a Abacuque, não olhe só para você, não olhe só para o seu momento, não olhe só para a sua luta, mas veja o que eu estou fazendo em toda a terra. Veja o que eu estou fazendo naqueles que você conhece. Veja o que eu estou fazendo naqueles que estão ao seu redor. Veja o que eu estou fazendo no irmão da sua igreja. Olha a obra que eu estou realizando nele. Deus está dizendo, tire os olhos do seu umbigo, tire os olhos da sua dificuldade, tire os olhos do seu problema e olhe para Deus, porque é Ele que vai resolver. É Ele que vai fazer, é Ele que vai interferir. É Ele que vai mover a sua vida. É Ele que está dizendo, olhe ao redor, porque eu estou realizando uma obra tal, que você até mesmo não vai crer. De tão grande obra o Senhor está fazendo. Nós temos a tendência de nos voltarmos para nós mesmos, e só enxergar o nosso mundinho. Mas o Senhor não tem um mundinho, o Senhor tem uma eternidade conosco, o Senhor tem situações se entrelaçando, até que Ele conclua a obra que Ele se propôs na nossa vida. Surgirão pessoas no seu caminho, surgirão situações no seu caminho, virão pessoas, Deus vai mover de alguma forma, para que aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida se manifeste em você. Deus não abandonou o povo, Deus não deixou o povo à sua sorte, Deus não colocou, como se diz, o mundo está em panaceia, em fogo, Deus colocou gasolina e botou fogo. Não, Deus está no controle, nada está fora o controle de Deus, em tudo Deus está cercando, nada está fora dos olhos de Deus. Deus não olhou para mim, Deus olhou para você. Ele sabe exatamente quem você é, onde você mora, o que você pensa, o que você entende, o que você acha. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todos os seus dias. Deus sabe de onde Ele planejou você e de onde Ele te gerou. Deus sabe de todas as coisas. Deus está agindo. Deus está se movendo, nós precisamos olhar, ver, nós precisamos entender, nós precisamos conversar com as pessoas e deixá-las falar o seu testemunho. Sabe, eu gosto muito de conversar com as pessoas, porque eu ouço a história delas e eu vejo um Deus trabalhando, eu vejo um Deus agindo, eu vejo um Deus falando, eu vejo um Deus se revelando. Às vezes você perde a oportunidade de conhecer um irmão aqui na igreja, até por timidez, ou até mesmo porque você ainda não prestou atenção nele, mas vale a pena você prestar atenção nele, porque ele tem uma história de milagre para conversar com você. Ele tem uma história miraculosa para conversar com você, fenomenal do Senhor. No versículo 6, o Senhor diz assim, pois eu suscito os caldeus. Aqui Abacuque quase entra em depressão. Por quê? Porque os caldeus eram inimigos do povo de Deus. E na cabeça de Abacuque, como pode Deus usar os seus inimigos para corrigir a sua nação? Como pode isso acontecer? Como pode Deus usar situações que nós não imaginamos para tratar conosco? Como podemos imaginar essas coisas? Deus suscitando situações, e essas situações não convencionais fará com que nós sejamos tratados. Porque no fim de tudo, queridos, Deus está tratando conosco, ministrando no nosso caráter. Porque o nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo. Em nós tem que haver o caráter de Cristo. E o Senhor está
tratando. E chega um momento que o Senhor diz assim, no capítulo 2, no versículo 1, no versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Se no tempo determinado, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente vem, não tardará. O Senhor aqui está dando a Abacuque um tempo, e Ele está dizendo: vai acontecer algo. Deus tem uma visão, Deus já tem algo planejado, Deus já tem algo estabelecido, e Ele diz que há um tempo, e quando esse tempo chegar, que é o tempo determinado de Deus, aquilo que era necessário fazer será feito. Nós não precisaremos esperar demais, porque se tardar, chegará. Mas Ele diz, no finalzinho Ele diz: mas virá, certamente não tardará. Então, no tempo devido, o Senhor se levantará por nós, agirá pelas nossas vidas, o Senhor manifestará poder, o Senhor abrirá portas, o Senhor realizará milagres, Deus fará o que for necessário fazer, para que se cumpra na sua vida aquilo que Ele estabeleceu. Há um tempo de Deus, há um tempo determinado, e nós estamos vivendo uma geração full time, né? É agora ou não é. Mas o mesmo Deus desta geração é o mesmo Deus que diz que há um tempo, e esse tempo é um tempo determinado. Não é o seu tempo, não é a sua urgência, não é a sua emergência, mas é o tempo do Senhor. E quando o tempo do Senhor se cumpre, querido, tudo entra no perfeito lugar. Tudo se manifesta de acordo com o seu propósito. Então nós precisamos de tempo. Você precisa de tempo. Você precisa de tempo. Você precisa confiar que Deus tem um tempo para a sua vida. Tem um tempo do milagre chegar. Tem um tempo da provisão de Deus chegar. Tem um tempo do milagre de Deus se manifestar. Bendito o nome do Senhor. Há um tempo. No versículo 2, a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá pela fé. Nós não podemos mais viver pelas inquietações. Não podemos mais viver pelas injustiças, pensando se é certo ou se é errado. Nós não mais podemos viver por aquilo que comanda a nossa alma, pelos sentimentos, pelas nossas derrotas, pelos nossos fracassos. Queridos, com Deus nós nunca seremos fracassados ou derrotados. Com Deus não há esta palavra de fracasso e derrota, porque ainda que venhamos perder, nós ganhamos. Ainda que venhamos a servir, nós ganhamos. Ainda que venhamos a perdoar, nós ganhamos. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor servir do que ser servido. E se você quer receber perdão, quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser amado, ame. Então, ainda que nós possamos estar perdendo, nós estamos ganhando, porque o nosso Senhor é quem tem o nosso coração nas suas mãos. E Ele age não é pelo que Ele vê, Ele age pelo que Ele conhece. Ele age pelo que está dentro do nosso coração. Então, ainda que venhamos a perder, a nossa fé está no Senhor. Ainda que venhamos a perder, eu prefiro continuar crendo em Deus. Ainda que nós venhamos a perder, eu prefiro estar ao lado do meu Deus, do que acreditar nas coisas que ouço, que eu vejo, acreditar nas coisas que querem se mostrar para mim. Eu prefiro crer no meu Senhor,
porque ainda haverá um dia que ele se levantará por mim. Jó disse isso para o Senhor: eu sei que o meu Redentor vive. Diante de todas as circunstâncias que ele estava vivendo, completamente contrárias a alguém de sucesso, a alguém de realização, que alcançou coisas grandiosas, ele está vivendo uma situação onde ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia há de se levantar por mim. Eu sei que o meu Redentor vive, em nome de Jesus. A oração de Abacuque encontra resposta no Senhor. E a resposta que Deus dá a Abacuque é essa mesma: virão os caldeus. E esse povo, inimigo do povo de Deus, será usado para a disciplina, será usado para estabelecer o juízo. Não sofra por isso, porque Deus está no controle. E Abacuque começa a orar ao Senhor. No versículo 2 de capítulo 3, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Sabe o que o Senhor está falando? Aviva a tua fé, aviva a tua vida espiritual. Se envolva com o Senhor. É hora de voltar ao Senhor, é hora de voltar ao relacionamento com Deus, é hora de voltar a se relacionar com o Senhor, é hora de voltar às orações, é hora de voltar à leitura da palavra, é hora de voltar para a casa de Deus, é hora de voltar. O Senhor está dizendo que agora é hora de você se levantar, dele avivar a sua vida espiritual, de você ser uma tocha na mão do Senhor, de você ser uma palavra viva, andando por onde você passar, as pessoas vão receber essa palavra, tudo vai ser diferente. O Senhor está dizendo: aviva. Teve um momento que Paulo teve que dizer a Timóteo: aviva a unção que está na sua mão, que eu liberei sobre a sua vida. Sabe, Deus já liberou sobre nós, Deus já tem uma unção sobre a nossa vida, e Ele está dizendo: se desperte agora, porque eu preciso realizar com você. Às vezes nós estamos esperando que alguém se importe conosco. Claro que nós esperamos, mas enquanto nós esperamos que alguém se importe, nós perdemos a perspectiva de que Deus é que se importa, de que quem precisa se importar mesmo é Ele. Nós perdemos a perspectiva do Senhor dizendo: vem para mim, se ajoelhe, ore, leia a palavra, tenha relacionamento comigo. Eu tenho que realizar uma obra tal na sua vida que você não vai crer. Mas o Senhor não vai fazer isso, querido, se você não se envolver. O Senhor não vai agir na sua vida, nos grandes milagres, se você não envolver. Os milagres de Jesus Cristo, os interessados faziam tudo que fosse possível para tocar na orla dele, para gritar o nome dele, para ir rompendo a multidão, para descer gente pelo telhado. Andava léguas e léguas no deserto até onde Jesus ia. Se dispunha a ficar no deserto passando fome. Jesus tinha que multiplicar pão e peixe para eles não voltarem para casa com fome. Então há um envolvimento nosso com Deus, e é necessário desse envolvimento para que o Senhor ministre sobre a sua vida, porque o que Deus quer não é só te abençoar, Deus quer que você seja abençoado a vida inteira. O Senhor quer que você seja mais do que abençoado, você seja um abençoador. Pastor, mas olha para mim, querido, é com você. E essa é uma das coisas mais tremendas que eu vejo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é, pastor? Ele usa vasos de barro e enche com glória, enche com excelência. Carregamos a glória do Senhor na nossa vida. Pastor, mas eu sou imperfeito, mas é no imperfeito que Ele faz. O perfeito Ele já levou. É no imperfeito que Ele faz. Então nós precisamos nos envolver com Deus.
Nós precisamos ter uma interação com o Senhor. É Deus trabalhando em cima e nós trabalhando embaixo. É o Senhor liberando a unção e nós estamos agora nos relacionando com Ele. Sobe oração, desce bênção. Sobe cântico, desce glória. Céus e terra, tem um momento que a gente não sabe se a gente está no céu ou se o céu está na terra. Mas nós nos acostumamos sempre a receber tudo de mão beijada, e quando o Senhor não faz, nós reclamamos dele. Quando Deus não age, quando Deus não responde, a gente ainda fala mal dele, murmura. E o Senhor está dizendo: não, aviva a obra, aviva, acende a chama que está dentro do seu coração. Seja alguém que Deus tem acesso. Seja alguém que Deus ouve a sua oração. E aí você precisa orar para Deus ouvir. Mas tenha uma interação com o Senhor. Deus quer andar contigo, ser seu parceiro, ser seu amigo, ser seu conselheiro, ser aquele que abre portas para você, ser aquele que faz o milagre. Enquanto você vai andando, Deus vai ministrando. O Senhor diz aos leprosos: vão andando e se apresente ao sacerdote. Eles continuam sendo leprosos, mas à medida que eles vão andando, Deus vai manifestando, e eles vão andando, Deus vai manifestando, e agora eles estão completamente limpos, porque eles estão andando e o Senhor está trabalhando. Às vezes queremos a bênção, mas não queremos nos envolver. Não tem jeito, querido, porque o Senhor tem chamado você para se envolver. O Senhor tem chamado você para se envolver com Ele. Ah, pastor, mas eu vou ter que me envolver com a igreja. A igreja é só consequência. A igreja é consequência da sua vida espiritual. Preste bastante atenção nisso. Preste bastante atenção nisso. Quanto mais você se envolve com Deus, mais você tem vontade de vir para a casa de Deus. É assim. Quanto mais você se envolve com Deus, mais você tem vontade de orar, mais você tem vontade de ler a palavra, mais você tem vontade de louvar, mais você tem vontade de falar, mais você tem vontade de vir para a casa de Deus. Você quer vir para os cultos, você quer assistir os cultos, você quer ouvir as palavras, mais você quer. Porém, quanto menos você se envolve com Deus, menos você quer de Deus. O contrário também é verdadeiro. Quanto menos você se envolve com Deus, menos você tem de Deus. Abacuque ora ao Senhor. E chega um momento, queridos, que ele então, diante da oração que ele faz ao Senhor, e aqui é algo tremendo, olha comigo o versículo 2, quando ele diz então sobre o avivar a palavra do Senhor. Mas ele descobre na sua oração, ele diz assim: ouvi a tua palavra. Versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Como é que eu vou avivar a obra na minha vida? Quando eu ouço a palavra de Deus. Abacuque está dizendo: tudo o que eu pensava, eu mudei, porque agora eu ouvi a palavra de Deus. Antes eu era vítima, agora eu sou oportunidade de milagre. E o que mudou de um lado para o outro? A palavra de Deus, que revelou um Deus que tira o necessitado do monturo e coloca ele para se assentar ao lado dos príncipes do seu povo. O que mudou é que um Deus que faz do nada traz a existência das coisas que não existem. E onde aprendeu isso? Na palavra de Deus. Então, quando ele ouve a palavra de Deus, ele então aviva a obra. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ah, Senhor Deus amado. Vai comigo para os versículos finais. 17. A oração de Abacuque muda completamente. Ele passa pela palavra de Deus, e ele então
recebe a palavra de Deus. E o Deus que antes ele via como alguém que não respondia, que não se importava, como alguém que queria usar um inimigo para disciplinar, ele agora vê um Deus poderoso, que sabe todas as coisas, que tem tudo no seu devido controle, que nada foge, nada é por acaso, tudo tem propósito, tudo tem a mão de Deus. E ele começa a orar ao Senhor no versículo 17, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: ainda que eu não tenha nada, eu ainda continuo confiando no Senhor. Porque tudo o que Abacuque diz que não tenha, caso a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ele está dizendo da prosperidade do judeu, ele está dizendo da prosperidade diante de Deus, porque para o judeu a prosperidade é que ele tinha abundância de víveres, de abundância nas suas terras, e ele diz: ainda que nada disso eu tenha mais, eu prefiro confiar no Senhor. E a palavra que o Senhor deixa para nós essa noite é exatamente essa: ainda que nada aconteça, continue crendo no Senhor. Ainda que você não veja a resposta, continue crendo no Senhor. Ainda que as coisas não mudem, continue crendo no Senhor. Ainda que você não veja o fruto, ainda que você não veja resultado, ainda que você não veja as situações mudarem, continue crendo no Senhor, porque Ele é o Deus de poder. Aleluias. E sabe o que ele diz? O Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza. E nós precisamos entoar a palavra do Senhor, declarar: eu sou forte no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o general das minhas batalhas. O Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor é o Deus do meu milagre. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você.